a ideia, agora começando um novo papo, Uhum. a Sim, ideia é fazer ecoar esses nossos relatos de nascimentos de despedida, de nascimento com a chegada e a partida ao mesmo tempo, né? Em qualquer idade gestacional, né? Que isso possa ser ressignificado de alguma forma pelo homem, pela mulher, né? Pela família, né? Eu já trouxe sim. aqui relato de nascimento de despedida de uma família inteira, tá no canal do YouTube, Ah, vou... e é lindo, muito bonito. Outros relatos estão no Sim, Instagram desse atendimento de alguém que transcende o olhar do nascimento para algo além, né, do fato físico, sim, fisiológico que está acontecendo. sim. E aí, assim, você teve outras experiências que possa compartilhar aqui com a gente Sim, para sim. Tem, ajudar, né, para fazer fluir essas informações. claro. E até assim, me veio agora na cabeça também, né, como você falou, em toda a idade gestacional, inclusive no parto, né, as perdas no parto, que é esse portal sutil ali da vida e da morte. Imagina o que é passar por toda uma gestação saudável e no momento do parto, né, uma criança que nasce morta ou que vem a óbito de imediato, né? Eu acho que todo esse caminho é muito importante, né, de ser conversado e como cada um se responsabiliza, como você disse, né? Principalmente quando se fala em parto em casa, né, parto domiciliar, que tem um pouco de moda dentro desse mundo da humanização, que acho bastante perigoso até nesse testar os limites, mas que também traz o lado bom de termos muitas equipes maravilhosas para acompanhar. Mas independente de ter uma equipe maravilhosa lhe acompanhando, ou assumir um parto desassistido, como tantas mulheres têm feito, principalmente quando alguém vai morar na zona rural, como eu vim, e isso é cada vez mais comum Você novamente. está em que cidade, Shelley? Em Eu que tô, estado? eu estou na Bahia, eu estou no sul da Bahia, na Chapada Diamantina, em Ah, Ibicoara. Então, traz essa outra experiência também de estar em lugares onde esse acesso ao hospital também não é tão fácil. Então, julgar uma mulher que escolhe parir desassistida não é uma coisa como você está na cidade e ter só facilidades, né? Mas, independente do parto que você escolhe, que é o plano A, né, para esse caminho, a gente sempre trabalhar, né, com as gestantes, com a família, que entender que a própria vida é um risco, né? A gente está atravessando portais, que é isso, é vida e morte. Pode acontecer em qualquer momento da gestação, pode acontecer no parto, e depois que a gente nasce, né, a gente está vulnerável, é um mistério, né? E trazer essa reflexão em algum momento, de preferência antes da gestação, né? Mas às vezes durante, para que a gente passe por um parto e por uma gestação mais tranquila, que não é você fazer um planejamento em cima de morte. Ninguém vai estar numa gravidez ou num parto vibrando em morte. Mas como é que cada um se responsabiliza por esse plano de parto, né? Tenho a experiência de um parto que tudo, não, um parto de baixo risco, com uma equipe ótima, num lugar no interior, mas com um planejamento de hospital mais próximo e tudo, enfim, tudo que normalmente é feito para acolher uma necessidade de parto, de emergência, que a gente sabe que acaba sendo emergências muito menores do que a gente tem dentro do próprio sim, hospital, né? com Você está certeza. devidamente acompanhado. E o que acontece? Esse risco da iminente passagem para a morte e não para a vida, ele aconteceu, se manifestou na chegada
O bebê chegou, deu um primeiro respiro, mas depois não respirou mais. E o casal que estava sendo acompanhado por parteira, doula, era um casal que tem uma busca espiritual. É um casal que foi convidado a vir junto para esse espaço de empoderamento, sabe, de questionamento sobre a escolha que estava tendo de ter um parto domiciliar no interior, com as condições que eles tinham, com a equipe, e fizeram uma escolha. E primeira Consciente, gestação, uma escolha consciente. consciente, E né? a primeira gestação de ambos, tanto da mulher quanto do homem, e aconteceu essa passagem. Correu-se para o hospital numa tentativa ainda, mas já chegou lá de fato morto. E eu ouso, anos depois, dizer que essa experiência, as pessoas que saíram menos machucadas ou sofridas, como isso seja possível de cada um encarar com a perda de um filho, foram os pais. Todo mundo que estava em volta sofreu e julgou, inclusive eles, por algo que, para mim, veio como uma maturidade muito forte, a relação que eles tinham, a profundidade da relação e como eles lidaram com todas as mensagens que essa criança veio trazer para cada um que estava presente no momento da passagem do parto, que viu o nascer e o morrer acontecer ali tão rapidamente, tão lindamente, com tanta força, com tanto respeito, com tanto amor, porque eles tiveram a oportunidade de ficar com essa criança, de ter um momento de acolher, Conexão, né, com a criança, de né? O olhar para essa colo, criança, chorar, sofrer, sim, viver o luto, sim. Não estou dizendo em nenhum momento que foi fácil para eles, ou que talvez hoje ainda não seja. Já tiveram outra filha depois, que veio curando muita coisa, trazendo outros desafios, mas esse bebê que passou, que a gente fala um pouco, né, que chama que são né, esses bebês aí que estão flutuando nessas missões rápidas aqui no nosso planetinha Terra, ele veio para ensinar tantas coisas e esses pais, eles estavam no meu coração, na minha percepção, ninguém está preparado para perder um filho. Eu acho que não se prepara. Da mesma forma que a gente não está, não, agora eu me sinto preparada, vou ter um filho. Eu acho que é sempre uma afinação, né? Mas esses pais, eles se acolheram e acolheram essa passagem e os ensinamentos que a força divina veio trazer através dessa criança. até Mas o mais importante, eles tiveram acolhimento, eles tiveram julgamento de muita gente em volta, do tipo, vocês não estão sofrendo. Claro que estamos sofrendo. Tiveram esse julgamento e eles dizem que foi o mais difícil, mas eles também tiveram acolhimento das pessoas que estavam ali presentes no parto, equipe principalmente, uma egrégora que estava muito conectada com aquele momento e que conseguiu lidar ao longo dos próximos dias, acolhendo, acompanhando, ajudando com uma talvez, medicina. talvez até se acolhendo um ao outro, né? Exatamente, E exatamente. isso, de alguma forma, fortalecendo o relacionamento entre eles, né? O amor, o Sim, respeito, né? sim. Porque precisa de muito amor para vencer um desafio desse, né? De estar contra o socialmente aceito, né? Mas estar a favor do que internamente acreditam, né? Então, Exato. eu acredito, eu não sei, né? Pelo seu discurso aí você complementa que independente da, dos dedos apontados, né?
que eles se acolheram e se respeitaram muito mais, porque é força, viu? muita força, tanta força que gerou uma outra criança. Sim, E hoje, inclusive, eles não estão mais juntos, faz um tempo que eles se é mesmo. separaram. E como é bonito de ver como eles vivenciam a maternidade e a paternidade, porque os dois estão muito conectados com essa missão. Eles se separaram, todo mundo tem suas dificuldades, seus desafios enquanto ser Ah, humano nas relações, né? Lidar com os pais dos nossos filhos perto, longe, às vezes são grandes desafios, mas eles tomaram para ele, que eu acho que é um pouco que falta hoje em dia, eles tomaram para ele essa maternidade, essa paternidade de uma forma, tanto desta criança que nasceu viva e fez imediatamente a passagem, quanto desta nova criança que veio. E independente deles se entenderem não mais como um casal amorosamente, sexualmente falando, mas essa consciência de que vai continuar sendo família para o resto da vida terrena, vamos lá, cada um sempre, no seu sempre. entendimento, né? Mas que a família, esse núcleo de família não se separa, a gente vive uma ilusão de separação. Se um dia você chegou a estar junto de alguém, né, o que a gente sabe, nem todas as gestações são desejadas, são muitas histórias, mas que a gente consiga pensar e refletir sobre isso também, né? Porque a partir do momento que uma criança chega, e que ela está e veio e que está aqui, essa missão é de ambos, não tem a Assim, ver com o nosso ego, né? E a nossa relação ali do ego. Existe um núcleo de família que não se apaga. Mesmo que a gente fale, ah, não, eu não quero saber, não é meu filho, ou não é minha filha. Não, não tem. Está conectado para além do tempo, a espiritualidade de cada um fala sobre isso de uma forma, mas essa conexão ela é sutil, é uma linha tênue que não se separa. Então, como a gente vai lidar e acolher essas passagens, mesmo que seja numa situação sofrida, né? Porque não é fácil passar por esses processos, nem quando é querido, nem quando é uma surpresa, é sempre de profundidade, né? Revira a gente mas de. eu estou trazendo esse tema aqui, né? Que é justamente para ajudar outros casais, outras mulheres, né? Principalmente as mulheres que têm a facilidade de trazer o peso para a vida, né? Mas para Sim. ajudar essas mulheres a fazer novas reflexões sobre o aprendizado daquele período de gestação, a mensagem daquela criança naquele momento, naquela hora, naquele momento da sociedade, naquele momento da família, naquele momento da vida, né? Como você bem ilustrou, né? É, qual a circunstância ao redor desse nascimento de despedida, né? E isso tudo tem muita informação ao redor que não somente o fato de, de não ter a oportunidade de estar junto com esse bebê para o resto da vida, né? Não é só Uhum. essa informação, tem Sim. muitas informações ao redor, tanto de quem está ao redor, da pequena família, da grande família, dos amigos, dos profissionais de saúde, da sociedade como um todo. Então, tem muitas informações ao redor de um nascimento de despedida, de um aborto. E, e, e a chamada é assim, né? Meu intuito é assim: quais são essas informações além da passagem do bebê? Quais são? Eu também pude acompanhar abortos, né? Então, nascimento de despedida de 9 semanas, de 12 semanas, de 20 semanas e de 37 semanas, de 40 semanas. Uhum. E é muito doloroso para a gente que está aqui, né? Mas Sim. eu acho, eu quase certeza que eu
fiz alguns comentários sobre isso no meu livro, Nascimento, um aprendizado extrasensorial, de que o que a gente está vendo no nascimento é alguma coisa óbvia, né? Mas, para além do óbvio, tem tanta coisa linda acontecendo, tanta conexão entre as almas, tantas egrégoras trabalhando, tanta energia movimentando, tanta sincronicidade, que a gente não se liga nisso tradicionalmente, mas que a gente deveria ligar. A gente Sim, deveria cada vez mais. virar uma chavinha para ver assim, o que está acontecendo aqui, né? Uhum. O que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, quais são as circunstâncias ao redor, onde está o meu pensamento, o que eu estou atraindo, tudo isso é nascimento. Tudo. Nascimento de uma criança, de uma mãe, de um pai, de uma família, de uma avó, de profissionais, né? Cada chegada é um presente, é uma oportunidade de fazer várias leituras, né? E como nós dissemos aqui no início, nós doulas e aprendizes de parteira, né? Nós vamos Sim. fazendo essa releitura ao longo do tempo. Isso é lindo demais, isso é muito bacana. E o aprendizado é de que a vida não é só esse corpo, né? É muito mais do que isso. Shelley, Precioso demais. nossa, muito bacana te ouvir, muito bacana estar aqui com você. Super agradecer o seu espaço, o seu tempo, o seu carinho comigo. Muito obrigada e Gratidão. vamos socializar, vamos socializar esse relato e fazer isso chegar a Vamos, mais pessoas e que a gente vamos. possa amenizar o coração de muitas famílias por aí, se Deus quisesse assim, correr tudo certo. Vamos Sem dúvida, multiplicar querida. esse sentimento, né, do que é o nascer, né, É? esse portal de vida e morte, ele é tênue, muito Sim. estreita essa É chave uma que linha, vai para um lado, para o uma outro. linhazinha, né? É uma linhazinha tênue e tudo envolve esse gestar consciente, né? Como a gente traz, está tudo dentro desse ciclo que precisa ser realmente olhado, conversado, acolhido, né? Por todos, não só pelas famílias, mas pelas equipes e esse acolhimento em muitos níveis, né? Do mais físico ao mais sutil. Gratidão pela troca também, sempre, querida. Um prazer. Ai, Viu? que linda, prazer, prazer, de bom demais.